Olá galera, aqui é o Christian Lion, consultor ambiental, diretor da Lion Projetos e consultoria ambiental. Hoje eu vim falar com você algo muito interessante, algo que com certeza vai interessar você que pretende trabalhar com serviços ambientais ou até que já trabalha com serviços ambientais. Nós vamos falar agora sobre venda de serviços ambientais. Até hoje, o método que mais gera resultados positivos dentro do contexto de vendas e serviços ambientais é o método de abordagem direta, é o olho no olho, é a conversa com o seu potencial cliente. E nessa perspectiva, o evento mais importante dentro do contexto de abordagem direta de vendas e serviços ambientais, principalmente se tratando de consultoria ambiental de licenciamento, é a primeira reunião com seu potencial cliente. É o evento, sem sombra de dúvidas, mais importante nesse ritual de venda de serviços ambientais relacionados à abordagem direta, ok? Então eu vim conversar com você sobre formas de abordagem nessa primeira reunião com seu potencial cliente. A primeira coisa, a coisa mais importante que você tem que fazer antes da primeira reunião, antes de você ir à primeira reunião com seu potencial cliente, é se preparar para esse evento, se preparar para essa reunião. Após você marcar a reunião com seu potencial cliente, você deve se preparar antes da hora marcada, do dia marcado dessa primeira reunião. E como é que você se prepara para essa primeira reunião? Você deve se preparar em que sentido? No sentido de você identificar quais são as necessidades, quais seriam as principais necessidades que aquele potencial cliente tem, quais são as principais dores que aquele potencial cliente ele provavelmente vai ter, que você pode solucionar e que você pode curar essas dores, ok? Eu vou te dar um exemplo para deixar bem claro. Vamos dizer que você conseguiu fechar uma reunião com um empreendedor do ramo de posto de revenda de combustível. Bom, então você já tem um empreendimento. A natureza do empreendimento é o quê? Revenda de combustível, posto de revenda de combustível. Quais são os problemas relacionados ao licenciamento ambiental que você pode enumerar relacionados a esse tipo de empreendimento? É assim que você começa a se preparar, ok? Então você vai identificar aí quais são os possíveis problemas que ele vai te apresentar. Porque quando você começa a identificar, você vai chegar mais preparado para mostrar quais são as soluções que você tem para ajudar o seu potencial cliente a resolver essas dores que ele tem relacionadas ao empreendimento dele, tá? E aí tem mais duas situações interessantes. Primeiro, a situação de um empreendimento que tem uma licença vigente e a situação de um empreendimento que não tem uma licença ambiental vigente. São duas propostas, dois modelos de argumentação relacionados às soluções que você pode dar. Se você tem um cliente, se o seu potencial cliente ele tem uma licença vigente, então as soluções que você vai planejar para argumentar com ele e tentar convencê-lo de que você tem a solução desse problema é relacionado a questões de acompanhamento, monitoramento das condicionantes e atendimento das exigências previstas no decorrer da vigência de uma licença ambiental relacionada ao empreendimento, que no caso é um posto de revenda de combustível. Okay? Então essa é a primeira situação. A segunda situação é, por exemplo, se o empreendimento ele não tem uma licença ambiental vigente. Se ele não tem uma licença ambiental vigente, então as soluções estão voltadas para a regularização ambiental daquele empreendimento. Então aí já é uma outra cartilha de serviços, pelo menos de forma imediata, que você deve argumentar com o seu potencial cliente. Mas como é que você consegue identificar isso antes de conversar com o seu potencial cliente? Eu vou te dizer uma forma de você conseguir identificar isso. Toda licença ambiental tem uma condicionante geral, que é afixar placa no empreendimento, placa em local visível, identificando todas as características daquela licença, número da licença, data de validade, CNPJ da empresa, uma série de dados. Isso é uma condicionante, é uma exigência que está prevista em todas as licenças ambientais, independente do empreendimento, dependendo da natureza daquela atividade ou da organização do empreendimento, ok? Então, se você sabe qual é o empreendimento que você vai estar se reunindo com aquele empreendedor daquele empreendimento,
você consegue identificar se lá existe uma placa. Vamos dizer que você verificou que lá existe uma placa afixada. E aquela placa ela vai ter a data de validade daquela licença, além de outras informações. Então, se lá no empreendimento tem uma placa, e naquela placa você vê que a vigência daquela licença ainda está ok, se aquela licença ainda está vigente, então as soluções que você precisa se preparar para apresentar, a argumentação tem que estar voltada às suas propostas de acompanhamento, à sua metodologia de acompanhamento. Qual é a metodologia de acompanhamento que você tem? Como é que você pode garantir ao empreendedor que todas as condicionantes daquela licença vão ser cumpridas e cumpridas dentro dos prazos que são exigidos? Porque a gente já conversou várias vezes, eu já gravei vários vídeos, que toda licença ambiental ela vem cheia de condicionantes. E essas condicionantes elas precisam assistir a um monitoramento de um profissional especialista nessa área, que apresente relatórios com prazos definidos, para que aquele empreendimento ele não se prejudique. Porque o objetivo não é só emitir a licença, o objetivo é garantir que ela tenha sua vigência e suas condicionantes devidamente apresentadas, né? Porque essa é realmente a solução que o empreendimento precisa. Então, vamos dizer que você verificou, então você vai elaborar quais são os argumentos, quais são as soluções que você tem para o acompanhamento daquele empreendimento. Agora, se você passou pelo empreendimento e a placa mostrou que a licença já se venceu, então aí já é outra situação. Já é uma situação onde o empreendimento precisa que você regularize, tá? O empreendedor precisa que você regularize o empreendimento dele. Então já aí você vai mostrar como você pode fazer a gestão da regularização ambiental do empreendimento dele. Quais são as condicionantes? Aí você vai ter que levantar o que é que o órgão ambiental cobra, exige de documentação de projetos para regularizar aquele empreendimento naquela situação. Isso aí você já vai ter que ter esses dados, tá? Se você trabalha com serviços ambientais, você já vai ter que ter esses dados, ok? Junto com o órgão ambiental do seu estado. E aí você vai chegar preparado na reunião, tá? Porque um dos principais aspectos que conta muito nesse primeiro evento, nessa reunião, é você passar segurança para o empreendedor. É você mostrar para ele que você tem a solução para aquela dor que ele está sentindo, que você tem a solução para aquele problema, que você pode garantir, aplicando sua metodologia de acompanhamento, você pode garantir que aquele empreendimento ele vai assistir a uma segurança jurídica no que diz respeito às exigências ambientais. Então é assim que você deve abordar o seu cliente nessa primeira reunião. A primeira reunião, falei no início do vídeo, é o principal evento que vai definir o sucesso da sua venda de serviços ambientais, principalmente quando a gente fala de consultoria ambiental, de licenciamento, ok? Então essa é a dica que eu queria passar para você. Eu espero que você tenha gostado. Mande sua dúvida caso você tenha ficado com dúvida. Marca um amigo aqui que vai se interessar também por esse assunto que a gente tratou hoje e interaja, mande suas perguntas, mande suas mensagens. Eu sempre respondo todas as mensagens que eu recebo, às vezes não tão rápido, mas eu sempre respondo. E eu agradeço muito a audiência de vocês, tá? E a interação. E eu quero ressaltar mais uma coisa nesse final desse vídeo. Você não precisa aprender do jeito mais difícil. Eu estou aqui para garantir que você tenha conteúdo de valor e conteúdo que eu aplico na minha consultoria, que eu vejo que dá certo e aí eu passo para você, porque eu quero que você também tenha sucesso. Assim como eu tenho sucesso, eu quero que você também tenha. E tudo que eu falo para vocês foram conteúdos, foram informações que me fizeram ter sucesso e que me fazem ter sucesso nos meus projetos, ok? Então, muito obrigado, continue com a gente e até a próxima.